Olá, amados de meu Deus, que alegria, que prazer é estar de novo em contato com você através deste programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e por sua graça Ele pode habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela de sua TV e nós contamos com a sua participação, contamos com as suas orações, com a sua divulgação e a sua colaboração, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. A fé é um dom da graça de Deus. Adão e Eva foram os únicos seres humanos antes do pecado que tiveram seu livre-arbítrio. Eles tinham opção para crer e tinham opção para rebelar-se contra Deus. Eles podiam escolher entre a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Como dizia Santo Agostinho, eles podiam possio peccare e possio não peccare. Eles foram os únicos. Foram criados com a capacidade de crer e de também não crer na palavra de Deus. E assim eles seriam livres para decidir. Eles podiam escolher. Porém, com o pecado, eles se tornaram mortos espiritualmente. Se tornaram escravos da incredulidade radical, sem nenhuma possibilidade de crer e de querer a Deus. Eles não podiam mais viver na dependência de Deus, porque eles se tornaram autônomos. Daí em diante, toda a raça humana ela tornou-se depravada pelo pecado e incapaz de crer. A fé não é um atributo do homem velho, do velho Adão. Ela é algo que é dado por Deus. Alguém já disse que se um homem caído pudesse desejar ele mesmo ser salvo, com a mesma facilidade poderia mudar de ideia e desejar perder a salvação. Aí a salvação dependeria do seu humor, da sua condição de escolher ou não. Se a nossa vontade corrompida pelo pecado, avessa a Deus, fosse a base de nossa decisão salvadora, com certeza ela poderia mudar de ideia no meio do caminho e nós desistiríamos da decisão anterior. Isso, se você pudesse dizer assim, a criança, ela é gerada. Se ela tivesse a decisão de não querer ser
um ser humano ela se degenerar, seria muito... É bizarro isto. E nós também não temos essa condição de querer ser gerados e, se pudéssemos, querer ser degenerados por nós mesmos. Segundo o João Calvino, o querer humano, o querer é humano. Querer o que é mal é próprio da natureza decaída, mas querer o que é bom é próprio da graça de Deus. Eu só posso querer a Deus porque a graça me leva a isto. Eu não teria este prazer porque eu estou realmente separado de Deus e eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus por mim mesmo. O ser humano caído até pode escolher entre os ramos do bem e do mal da árvore do conhecimento, mas nunca escolherá a árvore da vida se antes ele não for convencido pelo Espírito Santo. Ele não tem esse desejo pela árvore da vida, porque aquilo que ficou inoculado no coração do ser humano caído é um desejo de ser como Deus, de independência, do homo Deo. Eu quero ser o homem-deus. E tem muitas teorias e muitas propostas, inclusive o teosofismo põe isto, que o Deus está dentro de você e você tem que desenvolver a sua teomania, seu desejo de ser Deus. A fé, portanto, não é um atributo da espécie caída. Ela é algo que transcende, ela vem. A gente entende isto. A Bíblia nos mostra que a fé vem pela palavra de Deus. Assim como a luminosidade nos capacita a visibilidade. Sem a luz, nós não temos visibilidade. O que governa a raça adâmica são as realidades sensórias. E a fé não faz parte deste mundo tridimensional das sensações. A fé é algo que procede de Deus e da palavra de Deus. A fé é o olho que vê o mundo invisível. Ela enxerga as coisas que são invisíveis. O escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que a fé é o alicerce firme do que se espera e a convicção permanente do que se não vê. Ela transcende o comprimento, a altura e a largura, as três dimensões. O ser humano no pecado é um incrédulo por natureza. Ele trabalha com os fenômenos, ele trabalha com as sensações, com os seus sentimentos, mas a fé transcende isto. Sendo assim, ele jamais poderá crer se antes ele não for vivificado pela palavra de Deus. É preciso ser vivificado. Assim como o óvulo da mulher é fecundado pelo espermatozoide do homem para gerar uma vida, o ser humano precisa ser vivificado pela palavra de Deus para poder entrar no campo da fé. É preciso ter vida espiritual para que ele possa reagir de modo espiritual. Sem a vida espiritual não existe possibilidade dessa pessoa exercer qualquer realidade espiritual. A fé
é concedida pela graça às pessoas que a palavra de Deus toca. Quando Deus abre o coração de uma pessoa na pregação, o apóstolo Paulo diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É aqui que está a grande realidade. Eu gosto de pensar nessa semelhança apresentada por C.S. Lewis, que eu me referi: o sol nos dá a luz para vermos o sol. Assim como Jesus, o Verbo divino, nos dá a fé para crermos nele. É simples assim. Sem o sol, eu não vou enxergar. Quando eu falo sol aqui, eu tenho às vezes a luz elétrica, mas antes que houvesse luz e fogo e etc., sem o sol, não haveria possibilidade do homem enxergar à noite. E sem a palavra de Deus, sem o Verbo divino, sem o Verbo encarnado, eu não posso crer. Então ele me dá a fé, ele é o autor e o consumador da fé. Sem a luz, nós não temos a nossa visibilidade. E sem o Logos de Deus, nós não temos a nossa fé. A fé decorre dele. Se Jesus disse a alguns crentes: a tua fé te salvou, é porque eles receberam a sua fé ao olharem para o autor e consumador da fé. Assim como a minha visibilidade do mundo aqui decorre da luminosidade do sol, a minha fé decorre da proximidade, da revelação de Jesus Cristo. A fé é um dom de Deus. Eu não quero que você perca isso de vista, senão nós vamos nos atrapalhar bastante achando que eu vou produzir alguma coisa e aquilo que eu produzo traz cansaço. Ora, eu estava falando que se Jesus disse que a algumas pessoas: a tua fé te salvou, é porque ele recebeu de Jesus fé para crer naquele que é o autor da fé. Se uma pessoa está enxergando, é porque ela teve iluminação, houve luz para os seus olhos verem. Se olharam para Jesus, é porque a graça os fez olhar. A fonte da fé para nós é Jesus, ele é o autor. O veículo da fé é o Logos de Deus. Ele é a palavra. A autoridade da fé é a revelação de Deus. A sustentação da fé é o Espírito de Deus. A garantia da fé é a graça de Deus. A validade da fé é a eternidade de Deus. E o propósito da fé são os filhos de Deus. Se você olhar esta sequência, Jesus é o autor, ele é o Logos, ele nos dá a revelação por meio do Espírito e nós ganhamos uma dimensão que transcende a nossa realidade tridimensional. Eu quero dizer, meus queridos, que a fé são os olhos. Ela representa os olhos que veem a Cristo, com os óculos de Cristo.
e por isto suas asas voam para Cristo, para Ele mesmo. Ela vem dele, passa por nós e vai para Ele. É como um bumerangue que você joga e ele volta. Nunca haverá fé sem a revelação de Cristo. E não há revelação dele sem a ação da palavra e do Espírito Santo. Você e eu nunca teremos fé sem revelação. E não há revelação sem a ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. É isto que nós percebemos dentro da realidade espiritual da fé. Jesus é o único autor, o autor da fé. E sem ele, ninguém poderá crer nele. É isso aí. Ele é o autor, ele é a causa, ele é a motivação e ele é o executivo da fé. Sem ele, ninguém vai ter fé. Pode ter pensamentos positivos, pode ter algumas credibilidades de probabilidade matemática, mas isso não é fé do ponto de vista bíblico. Você nunca entenderá porque Deus faz o que faz por você mesmo. Basta crer nele e isso é tudo o que é necessário. Aprendemos a confiar nele como ele é, mas isto não pode ser puramente do ponto de vista da razão. Você nunca entenderá. A fé que é edificada sobre a emoção, ela está baseada em alicerce muito sujeito a alterações. Como nós já falamos anteriormente, ela vai e volta. Porque a emoção ela é mutável. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos do sol da graça brilhando, refletindo sobre nós. A autoridade da fé é a revelação de Deus. A revelação de Deus se expressa na pessoa de Jesus Cristo. A fé que não vai além da cabeça, ela nunca pode trazer paz ao coração. Minha cabeça é limitada. Eu tenho uma cabeça que é coberta por um boné. E agora eu tenho um universo que é quase infinito, mas não é infinito, um universo extraordinariamente grande que eu tenho dificuldade de compreendê-lo. E por cima de tudo isto há um Deus transcendente que a minha mente não é capaz de explicar. Onde a razão fracassa, a fé pode descansar. Onde a minha mente limitada se paralisa, a fé pode andar. Eu já vi isto em alguns episódios como um diagnóstico. Não há mais o que fazer nesta vida, está determinado e aquilo muda de uma hora para outra. A vida é transformada, é curada. Como se explica? Deus não espera que submetamos nossa fé a Ele sem razão, sem usarmos a razão.
Mas os próprios limites da nossa razão tornam a fé uma necessidade. Ele não quer que eu seja um mentecapto, um sem cabeça, um sem juízo. Ele nos deu a cabeça, mas a minha razão, ela vai até um ponto. Dali eu tenho que ganhar a dimensão da fé. O ateu, por exemplo, ele tem uma razão lúcida que vai até um ponto. E dali para frente ele não consegue chegar. Está limitado. Não é muito resistente à fé que, para sobreviver, precisa distorcer ou ignorar os fatos. Você não precisa distorcer a realidade. Mas a nossa mente é limitada. Ela não vai até os páramos celestiais. Tudo que tenho visto ensina-me a confiar no Criador em tudo que eu não tenho visto. Eu tenho que chegar a essa conclusão, que o que eu vejo aponta para algo que eu não vejo, e esse que eu não vejo, a minha fé me autoriza a descansar. 1 grama de fé é mais precioso do que 1 quilo de conhecimento. Você pode ter todo conhecimento, mas o que você e eu precisamos é de fé que se apoie na palavra de Deus e que nos dê descanso. A fé precisa ter evidência suficiente, se não é mera superstição. E a evidência da fé é a revelação de Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo o que Paulo disse: visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. É para você e para mim que Deus nos dê a graça de crer na suficiência do Senhor. Esperamos por você no próximo programa, falando de coração para coração.